gráfico de barras verticais ou colunas para variável classe social, tá? A gente já fez um gráfico de pizza. Lembrando só como é que a gente trabalha com ggplot, né? Quais são os elementos do gráfico? São várias camadas, né? A primeira camada é a base de dados que a gente vai utilizar, tá? A segunda camada é a parte estética, onde a gente vai dizer os eixos, as cores, os tamanhos, tá? O terceiro passo é dizer a geometria, se é um gráfico de barras, se é um histograma, tá? Se é um gráfico de pizza, por exemplo, né? A escala, né? O formato, a unidade de medida, tá? A gente vai trabalhar se está na transformar em logaritmo e tudo mais, né? E o quinto passo, a quinta camada é o quê? Adicionar os rótulos, os títulos, as legendas do gráfico, tá? E aí a gente compõe o nosso gráfico no ggplot, tá? Beleza. Então eu quero fazer um gráfico de barras, né? Ou barras verticais ou colunas. Como é que eu faço? ggplot, tá? A gente já até fez no vídeo passado, né? Tá? Porque as variáveis qualitativas nominais também você pode usar esse gráfico de barras, tá? Então, ó, ggplot vai dar o quê? O data frame, que é variáveis categóricas ordinais. E aí a gente vai dizer, olha, essa parte é a parte estética, né? A static map, tá? A AES. E aí vai abrir parênteses, vai falar, olha, o x vai ser quem? Vai ser a classe social, tá? Eu não quero o y porque eu só vou plotar uma variável unidimensional, tá? Então, ó, eu fecho parênteses, tá? E aí eu falo o quê? Olha, eu vou adicionar mais uma camada, então boto mais aqui. Então, qual vai ser a segunda camada? A segunda camada vai ser a geometria, tá? Então, a gente pode até mudar essa ordem aqui para ficar mais didático. Então, ó, a segunda camada é a geometria e a terceira... Aliás, vamos deixar assim porque primeiro vem a 1, 2, 3. É, só tá, na verdade, a linha, né? Deixa eu alinhar aqui. Beleza. Pronto. Agora base, estética, geometria, beleza. Então a gente está no terceiro passo, né? Que é a geometria, tá? A geometria vai ser o quê? Um gráfico de barras, né? Geombar, tá? E a posição dela vai ser o quê? Dodge. Por quê? Eu quero em colunas paralelas, né? Se eu quiser por exemplo, empilhado, eu vou botar stack, né? Tá? E horizontal a gente bota horizontal, beleza? Legal. Então, ó, vamos prosseguir aqui, ó. O título vai ser número de pessoas por classe social. Xlab vai ser o quê? O eixo X, né? Classe social. E Ylab vai ser o número de pessoas por frequência simples. Vamos ver como é que tá como é que ficou esse gráfico. Se a gente chamar agora no ggplotly, né, para deixar ele iterativo. Agora aqui, ó, o X, quem é? Classe social, o Y, número de pessoas, né, que é a frequência simples, tá? E aqui o título é o quê? Número de pessoas por classe social. Se a gente ver aqui, ó, tem 16 com a classe social A, da classe social A, 24 com a classe social B, 23 classe social C e assim por diante, tá? Então o nosso gráfico ficou iterativo aqui. E a gente pode fazer os filtros aqui dinamicamente, tá? Então esse foi o nosso gráfico de colunas, tá? A gente já tinha visto no gráfico, mas é bom sempre a gente reiterar aqui, tá? E agora a gente vai para o gráfico de colunas ou barras verticais com frequência relativa. A gente fez aqui, ó, com frequência absoluta, né? Agora a gente vai com frequência relativa. Como é que a gente faz? A gente já viu, né? Mas vamos lembrar aqui. Ó, ggplot, primeira coisa, é o entrar com a base de dados, variáveis categóricas ordinais. A static, dizer qual é o x, classe social, beleza? Mesma coisa, então a gente manteve o mesmo padrão. O que, que vai mudar aqui? No geombar, na geometria, eu vou dizer para ele o quê? Eu vou falar, olha, eu vou querer acrescentar algo a mais aí no teu gráfico. Eu quero agora trabalhar com a porcentagem, tá? Com a proporção. Então eu vou dizer, ó, a static, né, que é a parte que mexe com a estética do gráfico, tá? E aí, ó, eu vou falar y é igual a pontinho, pontinho, count, pontinho, pontinho, dividido por sum, pontinho, pontinho, count. Isso aqui eu estou querendo dizer, eu quero em porcentagem, tá? Beleza?
E aí eu vou adicionar uma outra camada. Qual vai ser a outra camada? Vai ser o título. Aqui é a escala. Eu quero os labels em porcentagem, né? Vai aparecer em porcentagem agora, não números absolutos, né? Então vamos rodar aqui para ver o resultado. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso gráfico. Agora a gente tem, ó, em porcentagem, tá vendo? 16% e assim por diante. Tá? Beleza. Tá, e se eu quiser colocar o grau de instrução também, né? Como é que a gente faz? Não vai mudar muita coisa, tá? O que a gente vai fazer? Só que agora, além do gráfico de barras, a gente vai colocar um gráfico empilhado, tá? E vai colocar o grau de instrução também, tá? Então, como é que eu faço empilhado? ggplot vai botar o banco de dados, que é variáveis categóricas ordinais, né? A static, que é a parte estética, a gente vai botar x igual a classe social, e fio é igual a grau de instrução, ou seja, eu quero que preencha na cor o grau de instrução, tá? E aí na geometria eu vou falar o quê? Position é igual a fio, para ele botar em empilhado, né? Ele vai empilhar o gráfico, tá? Eu estou dizendo aqui que ele não vai botar para aparecer a legenda ali, no caso, a legenda, o nome da legenda, né? O GG Title, eu vou dizer o título do gráfico. E aqui eu vou botar a escala e os eixos, né? Então vamos lá. Legal. Então aqui, ó. Agora a gente tem um gráfico empilhado, né? A gente tem aqui, ó. Classe A, 25%, né? 25% foi grau de instrução ensino superior, né? Ensino médio também foi 25%. E no fundamental a gente teve 50%, tá? Então a gente consegue ver detalhadamente dentro das classes quanto que foi para cada nível de ensino, né? Tá? Então, para isso que serve aqui o nosso gráfico empilhado, tá? De barras empilhadas. Legal? Beleza. Tudo bem. Aqui eu coloquei para ele colocar empilhado e eu ver isso no gráfico, né? E agora se eu quiser separar por ensino fundamental, ensino superior e ensino médio, um gráfico para cada um, né? Como é que eu faço? Basicamente, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Essa parte aqui não muda. O que vai mudar? Só aqui embaixo. Vou adicionar uma camada dizendo, olha, Faced Grid, né? Que vai separar o meu gráfico por grau de instrução. Eu vou dizer til e vou botar aqui o grau de instrução. Então vamos rodar. Beleza, agora a gente roda aqui para ver como é que ficou o gráfico. E agora, olha que interessante. Lembra que antes a gente estava vendo empilhado o grau de instrução? Agora não, agora a gente separou em um para cada gráfico aqui, ó. Para ensino fundamental eu tenho um gráfico, eu tenho um comportamento. Para o ensino médio eu tenho um outro comportamento e para o ensino superior eu tenho outro comportamento. Então, com esse tipo, com o Face Grid a gente consegue ver o comportamento dividido para cada classe, tá? Então você consegue analisar, isolar o efeito do comportamento para cada um, tá? Então é bem interessante isso, beleza? Legal. E se eu quiser agrupar todos os gráficos que eu fiz numa janela só, né? Então agora eu vou agrupar numa janela só. Faço grid.arrange, né? E aí eu falo, olha, eu tenho 4 gráficos, né? Então eu vou dizer, eu tenho 2 linhas e 2 colunas, né? Matriz, né? 2 linhas e 2 colunas, vou gerar 4 gráficos, tá? É só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, tá? Então vou gerar 4 gráficos, 2 linhas e 2 colunas. Então, ó, primeiramente a gente tem aqui, ó, o gráfico com valor absoluto, né? Número de pessoas por classe social em valores absolutos. Aqui a gente tem em porcentagem, né? Faltou botar 1% aqui. Número de pessoas em porcentagem por classe social, né? Frequência relativa, tá? Aqui a gente separou por
ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? A gente dividiu por grau de instrução as classes, tá? E aqui a gente fez o gráfico empilhado, tá? Por grau de instrução, beleza? Então essa foi a nossa aula aqui de gráficos qualitativos ordinais, tá? E a gente continua depois com gráficos quantitativos, tá? Que é um número maior de gráficos, tá? Então, valeu, até a próxima.